Graça e paz, povo de Deus. Amém? Que festa linda. Que alegria em poder participar deste momento. 17 anos desta igreja. E eu creio que o Senhor tem feito, pastor Cleiton, maravilhas aqui neste lugar. Acompanho a igreja há algum tempo e sei que o Senhor tem feito coisas grandiosas. Parabéns pela igreja amorosa, pela igreja receptiva, pela igreja que celebra a vida do próximo. Nós somos chamados, queridos, como igreja para, de fato, celebrar a vida daqueles que andam conosco. Que bom rever amigos essa noite, meu amigo Inoque, né? Amigo de caminhada também. É um prazer e um privilégio de estar aqui essa noite. Muito obrigado, pastor Cleiton, pela oportunidade de estarmos aqui. Eu trago um abraço do presidente da convenção, pastor Benilton Custódio, que não pôde também comparecer, porque está celebrando o aniversário da igreja, da PIB Braslândia, hoje e hoje também. Ele mandou um abraço, pastor Cleiton, para você e para toda a igreja. Amém, queridos? Eu gostaria, sem mais demora, se atentar ao texto pelo qual a divisa desse tema de aniversário, as cartas aos Romanos, capítulo 12. Eu quero ler o versículo 9, antes de partirmos para o 10, e assim nós ministramos a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 12, versículo 9, o texto, ele assim diz: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Deus, pela tua palavra, porque é viva e eficaz. E essa noite nós queremos nos colocar diante de ti para que o teu Santo Espírito tenha a liberdade de trabalhar em nossos corações. Que o Senhor tenha, ó Deus, a liberdade de falar a cada coração e que os nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz. Ó Deus, blinde as nossas mentes, os nossos corações contra os dardos inflamados do inimigo. E que essa noite, ó Deus, nós saiamos, cada pessoa, que nós, como igreja, saiamos diferente como nós entramos. Porque a tua palavra ela tem poder para transformar. O teu Santo Espírito, ó Deus, tem poder para mudar vidas. Nós possamos celebrar, ó Pai amado, a vida do nosso irmão, da nossa irmã. Obrigado, Deus, que essa noite o Senhor possa acalmar os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como já disse, é uma alegria festejar junto com essa amada igreja esses 17 anos de existência. Não poderia também deixar de trazer um abraço da Primeira Igreja Batista em Ponte Alta Norte. Próximo sábado nós estaremos completando 13 anos de existência também naquela localidade. E o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor. Mas interessante que o texto que nós lemos, que é a divisa da campanha, só marcar o tempo para mim não me perder aqui. O tema proposto, queridos, celebrem uns aos outros, é muito relevante, pois trata de algo fundamental para a igreja de Jesus Cristo, o relacionamento e o cuidado na caminhada cristã. Nós sabemos que Romanos 12, ele marca o início da prática da carta escrita pelo apóstolo Paulo. Do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo ele vai apresentar a doutrina, vai falar sobre o pecado universal, ele vai falar sobre a justificação pela fé, a vida no Espírito, o plano de Deus para os judeus e para os gentios. Mas a partir do capítulo 12, Paulo inicia a parte prática da carta, mostrando que viver em fé é uma forma de para que nós possamos celebrar a vida daqueles que estarão conosco na caminhada cristã.
E essa caminhada cristã, queridos, é proposto pelo Senhor para que nós possamos suportar uns aos outros nesta caminhada. Hoje pela manhã nós estávamos ali nos preparativos para a próxima semana. Estávamos no café da manhã, depois no almoço juntos com a igreja, celebrando a vida daqueles irmãos. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, dá essa sugestão de poder amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honrar uns aos outros. Ele acaba apresentando a obra da graça, depois de apresentar a obra da graça, até o capítulo 11, Paulo agora ele mostra como essa graça deve aparecer no comportamento cristão. Como essa graça deve aparecer na minha vida e na sua vida. O versículo 10 de Romanos 12 é uma das joias deste capítulo, pois ele é bem curto, mas profundo para a minha vida e para a sua vida. E esse versículo ele mostra como viver como família espiritual dentro da igreja com amor, cuidado e honra. Com amor, cuidado e honra. Nós sabemos, queridos, que ele inicia o versículo 10 dizendo: amai-vos cordialmente uns aos outros. O que é amar cordialmente? O termo grego, filotorgos, é usado aqui. Ele significa amor de família, carinho natural, afeto profundo e sincero. Paulo aqui ele está dizendo assim: amem-se como irmãos que compartilhem do mesmo sangue, do sangue de Cristo Jesus. Amem-se como irmãos. Não é um amor superficial, não é uma simpatia social, sorrisos no corredor ou cumprimento do domingo a domingo. É um amor que se doa, um amor que se cuida, com a presença, com o serviço, com cuidado. Nós sabemos que este amar na caminhada, queridos, e o apóstolo Paulo chama isto, amai-vos cordialmente uns aos outros. Na expectativa que nós devemos ser braço, suporte para os nossos irmãos em Cristo Jesus. Amar como irmãos de sangue, cuidar. Nós temos algum exemplo, eu vejo um exemplo lá em João capítulo 11, quando Jesus, por exemplo, quando ele chegou, estava Lázaro já no túmulo, e Jesus se juntou a Marta e Maria e chorou com elas. Lázaro era amigo de Jesus, claro, mas só que naquele momento Jesus mostrou o amor, porque chorou junto com aquelas mulheres, mostrando suporte, mostrando cuidado, mostrando empatia com a dor daquelas que estavam com ele na caminhada. A igreja primitiva, queridos, ela em todo o tempo cuidava um dos outros, e nós vamos ver isso lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 44 a 47, como era o cuidado da igreja para com os outros. A ponto que o texto fala que vendiam as suas propriedades para compartilhar, ajudar aqueles que mais necessitavam. Nós sabemos que este cuidado, queridos, é celebrar um com o outro, é envolver de verdade com as pessoas que estão ao nosso lado. E celebrar um com o outro não é somente em tempos de festa, celebrar a vida do outro não é somente em tempos de alegria, mas também em tempos difíceis, para que nós possamos juntos andar, caminhar, ajudar, estender as mãos. Um dos melhores lugares para nós aprendermos isto é a igreja do Senhor Jesus. Esta igreja que você faz parte. É aqui que de fato nós devemos mostrar o amor, que nós devemos cuidar, andar juntos, segurar nas mãos, mesmo com todos os defeitos. Esta pessoa que está do seu lado aí, ela não é perfeita,
tem seus defeitos. Mas andar juntos, celebrar a vida um do outro, é entender, queridos, que mesmo com os defeitos, mesmo com as suas dificuldades na caminhada, nós devemos suportar uns aos outros. Nós devemos entender que celebrar é justamente isso, é saber cuidar, andar junto. O texto ele prossegue dizendo: amar com amor fraternal. E celebrar é amar com amor fraternal. O amor, a palavra Filadélfia, do grego, que é a mesma raiz do amor entre irmãos, entre irmãs. Nós sabemos, queridos, que a igreja ela não é clube. A igreja ela não é associação. A igreja é família. A igreja é parte de pessoas que andam e andarão conosco até a volta de Cristo Jesus. E fazer parte desse corpo, fazer parte dessa igreja, queridos, é um privilégio porque nós aprendemos um com os outros. Nós sabemos que amar é entender as dificuldades e os limites, respeitando e ajudando na caminhada. Esta manhã nós tivemos a assembleia para a eleição da nova diretoria. Interessante que lá tem uma senhora, uma diaconisa, que ela participa conosco, já chegou bem antes. Eu estou há 1 ano na igreja, e ela está lá há muitos anos. E ela participa conosco na diretoria, e ela falou assim: pastor, eu já estou idosa. Será que eu sirvo para alguma coisa? Será que eu consigo fazer algo? Eu falei: minha irmã, os seus cabelos brancos nos ensinam experiência. Os seus conselhos são preciosos no meio da diretoria. Eu não posso caminhar sem entender que a senhora é peça fundamental em nossa caminhada. Celebrar a vida, queridos, é entender a dificuldade do outro e poder estender as mãos, mesmo com as suas limitações. Nós sabemos que este amor fraternal, ele acaba sendo um compromisso um com o outro. Porque nós sabemos que podemos discordar um do outro, nós podemos ser diferentes, mas não deixamos de ser família. Não deixamos de ser parte do corpo de Cristo. Não deixamos, queridos, de fazer parte desta grande família por onde nós andamos, possamos celebrar a vida um do outro. Mas como, pastor, como este amor se manifesta? Em Efésios capítulo 2, capítulo 4, versículo 2, o texto diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Ele se manifesta com paciência. Esse amor se manifesta, queridos, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E suportar em amor é entender que a pessoa que está do seu lado, ela tem todas as suas limitações, mas você é um suporte para ela na caminhada. Ela é um suporte para você na caminhada. Nós devemos entender que nessa trajetória, nessa caminhada, nós iremos saber que este amor se manifesta na paciência. Este amor se manifesta no perdão, como diz em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Este amor se manifesta, esse cuidado se manifesta através do perdão. Mesmo que a pessoa que está ao seu lado na caminhada o magoe, o deixe triste, mas perdoe, queridos. Faz parte do processo. Perdoe porque o Senhor nos perdoou primeiro. Perdoe porque é nessa dificuldade, irmãos nossos caminharão conosco. Nós precisamos perdoar.
porque faz parte da graça derramada por nós através de Cristo Jesus. Nós precisamos cuidar dos mais fracos. Como vai falar em 1 Tessalonicenses 5,14. Como lá em 2 Coríntios 1,4, devemos consolar, devemos fazer aquilo que Jesus fez com aquelas mulheres. Devemos, queridos, entender que nessa caminhada nós precisamos amar com este amor fraternal, amar com este amor filadélfico, com este amor que nos traz a essência do amor de Jesus sobre a vida do nosso próximo. O texto ele prossegue dizendo, preferindo-se honra uns aos outros. Honre uns aos outros. Talvez esta seja a parte mais desafiadora da nossa caminhada cristã, que é honrar ou dar preferência àquelas pessoas que estão conosco. Preferindo, e esse preferindo, queridos, que o apóstolo Paulo traz aqui, significa tomar iniciativa, abrir mão de direitos e colocar o outro na frente. Não é esperar ser valorizado, mas escolher valorizar primeiro. Dar preferência, preferindo-vos em honra uns aos outros. É entender, queridos, que muitas vezes na situação, o nosso próximo, as pessoas que estarão ao nosso lado, deverão ter preferências mais do que eu mesmo, do que você mesmo. É entender que este cuidado, essa preferência, é cuidar, é honrar. E honrar é reconhecer valor. Honrar, queridos, é reconhecer que a pessoa é tratar o outro como alguém de forma digna, mesmo quando não parece. É tratar as pessoas com honra, queridos, na caminhada para que, preferindo-vos em honra uns com os outros. É termos o cuidado de, nesta caminhada cristã, que nós possamos cuidar das pessoas que estão ao nosso lado. É celebrar, queridos, a conquista dos irmãos. É defender, em muitas situações, a reputação deles. É entender que muitas vezes você sabe que o seu irmão está certo, mas quando alguém se levanta, você está disposta a defendê-lo em público. É honrá-lo, querido, e saber que este momento de defender, quando ele está em momento certo, ou pessoas venham os caluniar, é acreditar no potencial de cada um que está ao seu lado. Jamais, queridos, menospreze as pessoas que andam com você, por mais que pareçam ser limitadas, mas não desacredite do potencial delas. Sabe por quê? Porque em toda a história da igreja, em toda a história do povo de Deus, o Senhor sempre usou homens e mulheres improváveis para desafiar a razão humana. Deus sempre usou os improváveis para dizer que quando Ele levanta homens e mulheres, é porque não é na nossa força, é no poder do Espírito Santo do Senhor. Eu me converti há 27 anos atrás. Eu estava prestes para ir para a Itália, para o seminário católico na igreja romana, católica romana. Até que o dia que eu passei na rua, fui apresentado a uma jovem. Eu conheci essa jovem e eu comecei a pensar, esse negócio de celibato não vai dar muito certo. Estamos casados há 19 anos, mas juntos em namoro, ela me enrolou 9 anos, estamos juntos há 27 anos. Ela que me levou à igreja e me apresentou a Cristo. Os irmãos sabem que eu tinha maior dificuldade, maior medo de subir ou pegar no microfone, porque eu era totalmente gago. E quando nosso pastor em 2010 faleceu,
As pessoas começaram a falar: Adriano, agora você vai tomar a frente. Eu falei: eu não, estou fora. Chegou um novo pastor. Esse pastor ficou 7 anos conosco e logo depois ele falou: agora é contigo. Segure na mão de Deus e vai. Desse jeito. Segure na mão de Deus e vai. Queridos, pensa naqueles 3 minutos para falar uma dificuldade, uma eternidade. Mas só sabe o que me fez continuar? É que naquela congregação de 19 pessoas, eu encontrei o verdadeiro amor através daquelas pessoas. E elas falaram: nós estamos contigo. Não largaremos as mãos. O que você precisar, estaremos aqui. Aquele cuidado, queridos, nos fez avançar. Aquele cuidado nos fez cada vez ir um pouquinho mais adiante. Nós sabemos que o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Para quem conhece um pouco a história, fiquei naquela igreja 21 anos. Era a segunda igreja, se tornou a segunda igreja batista no Gama. E aquela igreja, quando eu recebi o convite para PIB Ponte Alta, eu avisei aquela igreja que estava com o coração aberto para aceitar o convite. Até porque aquela igreja foi onde eu me converti. E aqueles irmãos falaram assim: pastor, nós precisamos, eu posso. O vice-presidente falou: eu quero uma assembleia com a igreja. Meu irmão, abre a assembleia, convoca a assembleia, que eu não vou participar, estou fora. Logo depois ele me chama e fala assim: pastor, toda a igreja decidiu, se o senhor for para Ponte Alta, nós vamos juntos. E todo mundo falava assim: isso não vai dar certo, 2 igrejas se juntarem. Queridos, aconteceu isso, me impressionaram, tivemos que fechar aquela unidade, aquela igreja, e se tornar uma só igreja aqui em Ponte Alta. E aquilo que todos falaram que não ia dar certo, está sendo um renovo no meio da igreja. E o Senhor tem feito tantas coisas maravilhosas. O Senhor tem feito coisas grandiosas que aos nossos olhos jamais poderíamos imaginar. Mas sabe por quê? E hoje nós estávamos conversando isso, nós estávamos hoje celebrando a vida daqueles irmãos, porque eram 2 igrejas, juntar 2 igrejas não é fácil, queridos. Queridos, nós temos que tirar o ego, juntar 2 equipes de louvor, não é fácil. Mas sabe o que o Senhor está fazendo? O Senhor está fazendo grandes coisas no nosso meio. As pessoas entenderam que andar na caminhada cristã é entender que devemos, às vezes, largar a mão do que eu quero para entender aquilo que o meu irmão ao lado está precisando. É entender que às vezes não vai ser a minha vontade, mas vai ser a vontade do Senhor na vida da igreja e dos nossos irmãos. E celebrar a vida um do outro é entender que aqueles que estão conosco, em muitas situações, terão as preferências. O apóstolo Paulo diz: preferindo-vos em honra uns aos outros. É ceder a nossa vez para dar o lugar ao outro. Jesus, queridos, colocou nós em primeiro lugar, ao invés de pensar nele. Aquilo que Jesus fez naquela cruz foi justamente para esvaziar dele mesmo, por amor a mim e a você. Foi dizendo assim que pouco importa eu, mas o que importa é a humanidade, é o ser humano que necessita da graça da salvação. O que Jesus fez naquela cruz foi celebrar a sua vida, foi celebrar a nossa vida, porque, queridos, nós estávamos perdidos, mas o Senhor Jesus, Ele entendeu o que diz Filipenses capítulo 2, tendo em vista que, sendo em forma de Deus, esvaziou-se, pensando em derramar a sua graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. Romanos capítulo 12, versículo 10 é um espelho, é um desafio e um chamado. Esse pequeno versículo que diz: amem uns aos outros com amor fraternal, quanto à honra,
deis sempre preferência aos outros. Dê preferência aos outros. O mundo lá fora está cheio, queridos, de competição, cheio de orgulho, cheio de ego. Mas a igreja do Senhor deve ser o oposto. A igreja do Senhor deve ser um ambiente de amor fraternal, honra e mútua. O amor, a igreja do Senhor, querido, deve ser este lugar pelo qual nós podemos receber, sentir este amor de Jesus, o amor que Jesus deu por nós, e celebrar a vida dos outros, daquelas pessoas que estão ao nosso lado. É justamente isso, é entender que este compartilhamento do amor é uma forma de transformar relacionamentos. Quando eu cheguei aqui, fui logo abordado pela Maria. Logo depois ela me deu um abraço ali, apertado. Queridos, como é bom ser cuidado, receber. Isso faz toda a diferença no meio da igreja. Isso faz toda a diferença no meio do corpo de Cristo Jesus. Porque isso, cuidado, carinho, é celebrar o outro. É entender que o outro que está do nosso lado, essa pessoa que está do seu lado, ela deve ser amada com cordialidade. Ela deve receber o afeto verdadeiro. Essa pessoa que está ao seu lado deve ser amada com amor fraternal, como família. Essa pessoa que está ao seu lado deve ser preferência em honra, deve ser colocada em primeiro lugar. Porque celebrar o outro é entender que na nossa caminhada teremos muitos percalços. Mas se suportarmos uns aos outros, a caminhada se tornará mais leve. 17 anos de existência desta igreja. Por mais que já se passaram muitas situações, nós sabemos que hoje é um novo tempo de celebrar ao Senhor. Hoje é um novo tempo de celebrar aquilo que o Senhor está fazendo neste tempo. E você olhar para a pessoa que está ao seu lado, queridos, é entender que você foi chamado para cuidar, para andar junto e para demonstrar este amor. Talvez não é fácil, mas o que vale a pena é entender que diante de tanta situação, o Senhor tem levantado homens e mulheres para que possam cuidar daqueles que tanto precisam dentro da igreja do Senhor. O mundo, ele massacra. O mundo, ele derruba. O mundo, ele despedaça. Mas a partir da entrada daquela porta, é onde que o seu amor, o seu cuidado como igreja do Senhor fará toda a diferença na vida dessas pessoas que chegarão quebradas, precisando do amor fraternal da igreja de Cristo Jesus. Queridos, eu já estou finalizando. Eu sei, bem breve, é tempo, momento de festa, é momento de celebração, é momento da igreja poder celebrar. Mas aquilo que o apóstolo Paulo escreveu a esta igreja é para que a igreja pudesse amar de uma forma cordial, com amor fraternal, preferindo-se honra uns aos outros. Esta é a alegria de festejar a vida do nosso próximo. Não deixe de celebrar, não deixe de abraçar, não deixe de cumprimentar, pergunte ao seu irmão como ele está. Porque às vezes ele chega aqui com um sorriso, mas por dentro está totalmente quebrado. Sempre pergunte, eu gosto de falar isso, sempre pergunte como está o seu pastor. Porque às vezes nós pastores, às vezes nós chegamos com tantos sorrisos.
E às vezes nós precisamos apenas de um abraço, de um cuidado. É apenas de perguntar: pastor, o senhor está bem? Queridos, amor fraternal é amar como irmão. Independente de quem seja, mas amem uns aos outros, preferindo-os em honra aquelas pessoas que estão ao seu lado. Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida. Que o Senhor possa abençoar grandemente esta igreja, pastor Cleito, que ela continue a crescer e que ela continue a derramar este amor, esta fraternidade. E essa noite eu saio com o coração alegre daqui, queridos, porque eu entrei numa igreja que ama. Uma igreja que celebra o próximo. E isto, queridos, é motivo de alegria, porque em tempos onde nós temos percebido tanta frieza por aí, nós sabemos que ainda tem lugar de aconchego, lugar de amor fraterno e lugar de cuidado. Abrace como a Maria. Abraço de urso. Nós chamamos abraço de urso. Abrace como a Maria e celebre a vida das pessoas que estão em sua volta. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Feche os olhos, por favor. Pai, nós louvamos e glorificamos ao Senhor. Obrigado, amado, oh Deus amado, por esta igreja. Obrigado, Pai amado, por esses 17 anos pelo qual o Senhor tem cuidado, o Senhor tem, ó Deus, de uma certa forma, tido zelo por esta igreja. Apesar, ó Pai amado, com momentos difíceis passados, hoje é momento de celebração, de festa. Esta igreja tão amorosa, essa igreja tão amável, que distribui o amor fraterno, possa continuar, Deus, a distribuir o amor às pessoas que adentrarem nessas portas. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor continue dando sabedoria, discernimento ao pastor Cleito, à sua esposa, para dirigir esta igreja, ó Pai amado, sobre aquilo que o Senhor colocou em seus corações. E que em nome de Jesus o Senhor prospere e abençoe e multiplique, ó Deus, o amor que tem sido derramado neste lugar. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido bom. E nós queremos celebrar dia após dia, ó Deus, este amor um pelos outros. Muito obrigado, Pai. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém? Queridos, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e esta amada igreja.